Olá, bom dia. Sou Patrícia Mota, da área de Comunicação e Marketing da FNQ. Hoje temos o prazer de receber em nosso ciclo de webcasts Rony Enara, diretora executiva do Observatório Social do Brasil, que com muita propriedade falará sobre essa renomada entidade que faz o acompanhamento das compras públicas em nível municipal. Na palestra de hoje, a nossa convidada falará ainda sobre as sinergias do Observatório Social do Brasil com os propósitos da FNQ. Rony Enara é assistente social, consultora organizacional em gestão de recursos humanos e gestão do terceiro setor. É uma das fundadoras da Rede Observatório Social do Brasil, exercendo a direção executiva desde 2008. Logo depois da apresentação, teremos uma sessão interativa com a palestrante e você pode participar clicando no ícone Envie suas perguntas que está logo abaixo do vídeo. Rony, seja muito bem-vinda à FNQ, ao nosso ciclo de palestras. Obrigada, Patrícia. Obrigada à Fundação Nacional da Qualidade por essa grande oportunidade de falar para um seleto público sobre o controle social das contas públicas e o que isso tem a ver com a eficiência da gestão pública. Então, falaremos hoje sobre essa experiência dos observatórios sociais. Para começar a contar essa história, quero que você que está nos assistindo imagine que na sua cidade você vai receber a notícia de que a prefeitura foi assaltada em mais de 100 milhões de reais. Quer dizer, alguém desviou dos cofres públicos da sua prefeitura mais de 100 milhões de reais. Isso aconteceu em Maringá, no Paraná, quando então toda a população, a sociedade se viu surpreendida, por essa notícia. Isso aconteceu no ano de 2000. Passados 4 anos, a sociedade novamente reunida se deu conta de que nenhum mecanismo novo tinha sido criado para evitar que uma situação como essa se repetisse. Então foi que a sociedade resolveu tomar para si essa responsabilidade, de cuidar do que é seu. Porque afinal, essa empresa pública chamada município é nossa, minha, sua, de todos nós contribuintes. Todos os cidadãos brasileiros que pagam impostos são os acionistas dessa empresa pública chamada município, governo do estado, governo federal. Então é sobre essa experiência muito positiva, quando nasceu o primeiro observatório social na cidade de Maringá, no Paraná, e logo em seguida outras cidades se mobilizaram para criar também os seus observatórios em razão de situações semelhantes na sua cidade, ou também porque estavam motivados como cidadãos para tomar conta daquilo que é seu. E logo então se criou a Rede Observatório Social do Brasil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa história, sobre os resultados e sobre o que pensamos para o futuro da nossa empresa pública, chamada governo. Então, o que é um observatório social? O observatório social nada mais é do que um espaço onde o cidadão pode participar. É um espaço democrático e apartidário. Daquele cidadão que quer conhecer como é que funciona a coisa pública e dizer para o gestor que ele elege a cada 4 anos, dizer como que ele quer que esse gestor trabalhe, como que ele quer que o gestor aplique os recursos dos seus impostos. Então, esse grupo de pessoas, de cidadãos, de empresários, de profissionais do direito, da contabilidade, de professores, de auditores, de donas de casa, de estudantes, Então é um universo muito grande de pessoas que podem participar desse trabalho. Então eles se reúnem justamente para ter essa representatividade, para que muitas pessoas tenham conhecimento e possam participar desse trabalho. E é partidário, isso é importante que eu explique, que esse trabalho é apartidário, porque nós precisamos ter essa imparcialidade no observatório social, Nós precisamos cuidar do interesse coletivo, não do interesse de uma filosofia partidária, ou de alguém que queira talvez assumir um cargo público, Então esse é um espaço do cidadão que precisa ter essa isenção, essa imparcialidade.
Então, o observatório, para nascer forte, ele precisa reunir o maior número de entidades representativas da sociedade civil. E o que ele vai fazer? Ele vai atuar em favor da transparência e da qualidade da aplicação dos recursos públicos no município. E como é que o observatório trabalha? Ele faz isso por meio do monitoramento das licitações municipais, das compras municipais, e também atua fazendo ações de educação fiscal. É um pouquinho disso que nós vamos ver hoje, então. O observatório, ele trabalha em 4 eixos, como você pode ver nessa tela. O eixo da gestão pública, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse eixo. O eixo da educação fiscal, porque é fundamental que a gente trabalhe a educação, que os cidadãos, desde as crianças, os jovens, os adultos, conheçam como é que funciona a gestão pública, né? Conheçam o seu papel enquanto cidadão, seus direitos e deveres. Então, nós fazemos essa atuação nos observatórios de diversas formas, usando de diversos mecanismos, né? De palestras, de concursos de redação, de desenho, de teatro de fantoches para as crianças, explicando desde os pequenininhos o que é o serviço público, o que é cidadania, o que é patrimônio público, o que é direito, o que é dever, né? Para que desde logo os cidadãos conheçam a importância social e econômica dos tributos, mas saibam também que não se deve sonegar e que se deve cobrar o bom uso do recurso público, né? O retorno desse imposto em forma de serviços de qualidade para a população. Nós trabalhamos também no ambiente de negócios, né? Eu disse para vocês, e nós vamos falar mais sobre isso, mas aqui eu só vou fazer um resumo, que o foco do trabalho do observatório é acompanhamento das licitações, né? Das compras que a prefeitura vai fazer. Então, nesse ambiente de negócios, quando nós estudamos a questão das licitações, nós percebemos que muito poucas empresas participam das licitações. Geralmente 2 ou 3, e muitas vezes as mesmas, né? Todos os anos. Então, desde logo, os observatórios entenderam que precisavam oxigenar esse processo, trazer mais empresas para a mesa de negociação, fazer com que, especialmente as micro e pequenas empresas e as empresas do município, se habilitem como fornecedoras para as compras públicas, para que então a gente tenha e ofereça para o gestor municipal melhores condições de negociação com mais fornecedores, né? Para que se melhore a qualidade dos produtos e serviços e se tenha um preço justo. Então, esse é um trabalho importante que os observatórios fazem, que é a divulgação gratuita dos editais de licitação da sua cidade para o maior número possível de empresas, né? E também trabalhar com as entidades empresariais representativas de classe para que se promova palestras, cursos, para que as empresas da cidade se habilitem como fornecedoras, conheçam esse nicho de mercado compra pública, que muitas vezes é bastante grande no município, mas as empresas não têm esse conhecimento. E trabalhamos no eixo 4, que é o eixo da transparência, porque sem transparência nós não conseguimos acesso às informações necessárias para que o cidadão conheça como é que funciona a máquina pública e possa questionar, né, os investimentos, né, os gastos, a qualidade dos serviços. Então, análise, avaliação, monitoramento dos portais de transparência faz parte do trabalho dos observatórios. E nesse eixo também trabalhamos com os conselhos municipais de transparência, com os conselhos municipais de políticas públicas, né, especialmente aqueles que votam recursos, Conselho Municipal da Saúde, da Educação, da Assistência Social, para que esses conselheiros sejam qualificados, devidamente qualificados, saibam exercer bem o seu papel de controle, né, dessa aplicação desse recurso. Também é um outro trabalho que vale um outro webcast, que é o trabalho de indicadores da gestão pública, que realizamos
especialmente monitorando a execução orçamentária, né? Quanto que tem de receita de diversas fontes na prefeitura e os investimentos que se faz, os gastos por função de governo, podendo comparar com outras cidades, podendo comparar com os indicadores socioeconômicos para podermos avaliar a qualidade do gasto, né? Se realmente está sendo investido no lugar certo, na quantidade certa, na qualidade esperada pela população. Então, isso vale uma outra oportunidade para falarmos com mais detalhes, mas quem quiser informações no nosso portal poderá encontrar. E, além disso, os observatórios também prestam contas a cada 4 meses, fazem os seus relatórios para a população, né, de quais as atividades realizou e de quais os seus resultados. Mas vamos falar, então, do que é o foco do nosso trabalho nesse webcast, que é o eixo da gestão pública, né? É o controle social, a eficiência da gestão municipal e as parcerias que temos articulado para poder realizar esse trabalho. Então, nós trabalhamos com o controle social nas licitações, nos cargos em comissão, nos convênios, né? Nas obras, nos processos que estão tramitando na justiça com relação à prefeitura ou ao prefeito. Nós fazemos o controle ou estimulamos o controle de estoques, né? Vamos verificar se a prefeitura tem controle sobre os materiais que são adquiridos e como eles são distribuídos nas secretarias. Também fazemos o monitoramento do patrimônio público, dos prédios públicos e equipamentos. E fazemos também o nosso monitoramento na Câmara Municipal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Câmara. Neste trabalho de controle social, de verificar realmente se o nosso dinheiro está sendo bem aplicado, nós percebemos que nem só de corrupção vive a má qualidade, né, dos serviços prestados nos municípios. Muitas vezes é falta de eficiência, é falta de gestão, é falta de controles, é falta de capacitação dos servidores. Então, começamos a atuar também nessa área, né, levando as prefeituras ao conhecimento sobre sistemas de gestão, a informatização, por exemplo, dos controles de estoque. Nós encontramos em diversas prefeituras a falta total de controle, né? Não tem os almoxarifados, onde estão os medicamentos, os materiais das escolas, geralmente não estão com controle informatizado, né? Especialmente em cidades pequenas. Então, se faz um controle em fichinhas, né? Em alguns casos a lápis, né? Então, não se pode confiar nesse controle e acaba comprando mais do que é necessário, né? Ou tendo produtos perdidos por validade, né? Pelo prazo de validade que já expirou. Então, começamos a levar o know-how empresarial, da gestão empresarial, para as prefeituras, né? Levar essas propostas de sistemas. E, inclusive, capacitação com os servidores, junto com alguns parceiros, né? Como a CGU, como os tribunais de contas nos estados, o Conselho Federal de Contabilidade, SEBRAE e outras tantas, né? E até a BNT, que nós vamos falar de um caso de uma prefeitura ainda hoje. Então, essa questão é bastante importante e começamos, então, a conhecer o que há no Brasil sobre excelência na gestão pública, conhecemos o GES Pública, que a gente vai falar um pouquinho, e também a norma 18.091. Então, só para começar a ilustrar, tá, e até agora só teoria, né? Então, e como é que é na prática esse trabalho, né? Então, vou mostrar que nós trabalhamos em rede, né? O Observatório Social do Brasil articula e coordena uma rede hoje de 113 cidades em 19 estados. É o órgão que assegura a disseminação da metodologia padronizada e oferece a capacitação e suporte técnico para todos os observadores. E também é quem responde pelas parcerias estaduais e nacionais. Esse é o mapa do Brasil, para vocês terem uma ideia de onde estamos, né? Quais os estados, né? Onde estão distribuídas essas 113 cidades. Temos mais 3 estados em articulação nas capitais, mas além desses, temos mais de 300 cidades em
em fase de estudos e discussão sobre criação do seu observatório social. Então, esse trabalho está crescendo muito por conta do despertar, né, dos nossos cidadãos, em razão de tanta coisa errada que tem visto na mídia ou sentido na própria pele, né? Quando vai ao posto de saúde, não encontra consulta, não consegue a consulta, não encontra medicamento, ou quando não consegue vaga para o seu filho na creche, começa a questionar, né? Onde que está indo o dinheiro dos nossos impostos? Então, esse é um trabalho de despertar do cidadão bastante interessante. Então, o que fazem os observatórios? Como é que é a metodologia de trabalho? É o monitoramento das compras públicas municipais, desde a publicação do edital de licitação até o acompanhamento da entrega do produto ou serviço. Dessa forma, os observadores agem preventivamente no controle social dos gastos públicos. Com este trabalho, essa nossa rede de observatórios, nos últimos 4 anos, conseguiu contribuir para uma economia de mais de R$1,5 bilhão de reais para essas prefeituras. É bastante? E não é bastante. É bastante porque é muita gente voluntária, são mais de 3.000 voluntários nesses observatórios, mais as equipes técnicas que ajudaram a fazer essa contribuição, né, de mais de R$1,5 bilhão. É pouco diante de tudo que nós vemos que ainda é possível fazer, mas vamos crescendo à medida que mais cidadãos vão se integrando e mais entidades e empresas vão apoiando esse trabalho nas suas cidades. Veja como é que acontece então o trabalho. Se nós vamos fazer o monitoramento das licitações, nós temos uma metodologia que foi desenvolvida, testada e aprovada, e está manualizada num trabalho gratuito da Pricewaterhouse. Não vou explicar, não vou dar uma aula desse fluxograma, mas é só para ilustrar. Então, nós atuamos nas 3 fases de uma licitação, quando se publica o edital, durante o certame e depois na entrega do produto ou serviço. Então, mais ou menos em todas as fases, nós seguimos esse fluxograma. Fazemos a verificação dos editais no portal de transparência ou no Diário Oficial do município. Cadastramos no nosso sistema que emite automaticamente um e-mail para todas as empresas daquele ramo de atividade, avisando, olha, saiu um edital de licitação que a sua empresa pode participar. E fazemos um checklist, verificamos do ponto de vista legal se aquele edital, né, contém tudo que a lei exige, e também fazemos a pesquisa de preço, para verificar se o preço que a prefeitura se propõe a pagar, por exemplo, por um caderno, se no edital diz que paga até R$20 num caderno e nós verificamos que na papelaria ele custa 8, nós então identificamos uma divergência, né, um indício de irregularidade. Assim também na descrição do objeto, né, podem ter alguma divergência. Então, qual é o nosso papel? Nós encaminhamos ao prefeito um ofício registrando essa não conformidade e solicitamos a correção. Quando há essa correção, nós seguimos o processo normalmente. Se não houver a correção, nós vamos fazer então o acionamento da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque os vereadores são os primeiros fiscais, primeiros e oficiais fiscalizadores do Executivo, né? Então, nós pedimos que a Câmara cumpra o seu papel. E se a Câmara não tomar providências, aí então vamos recorrer ao Ministério Público, aos Tribunais de Contas, à CGU, dependendo da origem do recurso. Então, mais ou menos é o que fala esse fluxograma. Ah, mas vamos esperar alguma coisa errada acontecer, se não for corrigido nesse período, o que a gente faz? Então, vou mostrar alguns exemplos para ilustrar. Este é um exemplo muito interessante, que é da cidade de Paranaguá, no Paraná, uma cidade portuária. É um exemplo do ano passado, mas quando o observatório estava começando, foi a primeira ação que o observatório fez, foi olhar este edital. É o edital número 2 de 2015, onde a prefeitura ia gastar mais de R$10 milhões. E chamou a atenção porque era apenas 2 produtos.
Saco de lixo, a prefeitura pretendia gastar 7 milhões e quase 400 mil reais e mais de 3 milhões em papel higiênico. É lógico que isso chamou a atenção dos observadores, né? Por que um volume tão grande desse material? E foi feito um cálculo que esse papel higiênico, esse saco de lixo, se fosse dividir para toda a população, dava para cada habitante usar por 20 anos. Então, o observatório fez uma intervenção, né, mandou um ofício solicitando o cancelamento desse pregão, até que se explicasse as razões. E a justificativa foi que houve um erro ao multiplicar as quantidades, né? Era para multiplicar por caixa, multiplicou por unidade, e deu esse volume, né? Esse valor tão alto. Mas aí nos perguntamos, por quantas pessoas passou esse edital antes dele ser publicado? E ninguém conferiu, ninguém chamou, né, a atenção para esse valor, para essa quantidade. Mas afinal, nós falamos, e eu falei no início, que a gente tem algumas sinergias, né, com a FNQ, porque nós queremos a eficiência da gestão, nós queremos excelência na gestão municipal ou na gestão pública, né, porque isso é possível, né, se uma banca de jornal, né, uma banca de revistas tem um sistema informatizado que faz o controle, né, tanto dos gastos quanto do estoque e faz a sua contabilidade corretamente, por que a gestão pública não pode fazer? Então, com esses exemplos, com essas questões que vamos identificando de não conformidades, nós vamos propondo ações. Foi isso que o Observatório de Paranaguá fez. Propôs a criação de uma Secretaria de Compras e Abastecimento, que fizesse as compras unificadas de toda a prefeitura. Propôs o projeto de instalação de um almoxarifado central e da ampliação do portal de transparência. Isso tudo está em andamento, né? A secretaria foi criada, o projeto do almoxarifado está sendo trabalhado nele e o portal de transparência foi ampliado. Então, nós tivemos essa conquista, além, né, de evitar um desperdício, né, um gasto desnecessário, a conquista de melhorias na gestão. Então, vamos ver um outro exemplo. Este é um exemplo mais forte. É um exemplo de Picos, no Piauí. É uma cidade que polariza uma região bastante pobre no estado. E a cidade estava há 4 meses sem oferecer a merenda escolar para as crianças, porque não havia sido feita a licitação, não tinha dinheiro, e afinal toda a comunidade se reuniu, inclusive com a intervenção judicial, para que a licitação ocorresse e fosse comprada a merenda. Porque na hora do recreio as professoras mandavam as crianças para casa, porque elas não tinham o que oferecer na merenda. Só que as crianças iam para casa, também não tinham o que comer, né, numa região tão pobre. Afinal, aconteceu a licitação, mais de 6 milhões de reais, só que na hora de analisar o edital, os observadores perceberam que no meio dos produtos da merenda tinha perfume, esmalte de unha, creme de barbear, que eu não sei o que estavam fazendo no meio de produtos de alimentação. Então foi solicitada a correção desse edital. Mas mais que isso, tinha o que a gente chama de sobrepreço, né? A prefeitura no edital se propunha a pagar muito mais que o valor de mercado por alguns produtos. E aqui nós destacamos apenas 2 produtos. O iogurte de potinho individual e iogurte de litro, né? No potinho, a prefeitura se propunha a pagar R$ 1,60, quando no mercado estava 60 centavos. E no iogurte de litro, se propunha a pagar R$ 4,80, quando no mercado estava R$ 2,50. E só nesses 2 produtos havia um sobrepreço, e iria acontecer um desperdício de mais de R$ 198 mil. Numa região pobre, que estava 4 meses sem merenda escolar, não se poderia aceitar uma coisa dessas, né? Então, houve também interferência do observatório, oficiando a prefeitura para fazer a correção do edital e comprar pelo valor correto, pelo valor justo. Vamos a mais um exemplo. Este
também um exemplo do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, observatório da região dos Campos Gerais, em que a prefeitura ia fazer uma grande compra, né, de mais de 20 milhões de reais em material de higiene e de limpeza. Mas entre vários produtos destacamos este, que é o carrinho de limpeza. Esse carrinho que as zeladoras utilizam para fazer a limpeza nos prédios públicos, nas escolas, nos postos de saúde. E a prefeitura no edital dizia que pagaria até 20 mil reais por esse carrinho, que é de plástico, tem balde, esfregão, né? E o observatório solicitou a intervenção, mas não havia tempo hábil, a resposta foi que não havia tempo hábil, e então o observatório fez uma outra ação que muitos observatórios fazem, que é telefonar para as empresas fornecedoras e estimulá-las a ir para o pregão. Então, neste caso, é um caso bem interessante, porque o observatório conseguiu levar 32 empresas para esse pregão. E o carrinho, que no edital dizia que pagava até 20 mil, saiu por 418 reais. Isso sabendo o observatório, pesquisando, que no ano anterior esse carrinho tinha sido comprado e teria sido pago 600 e poucos reais. Então, com a afluência do maior número de empresas concorrendo no pregão, ainda saiu por um valor menor do que o ano anterior. É claro que isso tudo deu uma comoção geral, né? O observatório não vai à mídia, não faz ativismo, sensacionalismo, né? Mas quando ele apresenta um relatório quadrimestral, ele mostra os números, né? O que aconteceu, sem juízo de valor, sem anunciar que alguém esteja roubando, né? Nós não usamos dessa atitude, né? Dessa forma de agir, mas quando a mídia, né, se deu conta deste caso, né, foi questionar ao prefeito, né, por que deste valor. E também a resposta foi parecida lá com o de Paranaguá, né, houve um erro de digitação, não era 20 mil, era 2 mil, mas mesmo assim, né, era 5 vezes mais do que o valor. Mas isso serviu para uma mudança na relação da prefeitura com o controle social, com os cidadãos. O observatório conquistou, junto à prefeitura, uma agenda de diálogo com as secretarias no acompanhamento das entregas. Também conquistou uma agenda de diálogo com o departamento de compras e a secretaria de controle interno, mudando essa relação, né, e havendo mais conversação na busca de soluções. Também se conquistou a capacitação dos servidores municipais, que têm a função de fiscal de contrato. O observatório propôs e a prefeitura consentiu e o Tribunal de Contas do Estado e a CGU participaram dessas capacitações, então melhorando, né, as competências dos servidores, especialmente na fiscalização dos contratos. E a partir daí também se criou uma nova relação do observatório com a prefeitura, fazendo audiências públicas conjuntas a cada 4 meses, onde o observatório aponta as oportunidades de melhoria e a prefeitura mostra o planejamento que está desenvolvendo para resolver aquelas questões que precisam ser melhoradas. Então é assim que a gente vai construindo uma relação e uma visão de uma nova forma de fazer a gestão pública, né? Mais profissional, espelhada na gestão empresarial, né? Na gestão pela excelência. Só para ilustrar, nesse trabalho que fazemos na divulgação dos editais de licitação das prefeituras, tem aumentado a média de empresas participantes. Aonde não tem observatório, geralmente 2, 3 empresas participam. Aonde tem observatório, faz esse trabalho de divulgação, de capacitação das empresas, de inter-relação com as entidades empresariais, nós temos aumentado para 9 essa média, o que é bastante bom, tanto para as empresas, porque o recurso da prefeitura fica circulando no comércio local, então estimula a economia local. E é bom também para o gestor municipal, porque ele tem mais poder, né, de negociação, mais condições de negociar qualidade e preço. Mas só vou contar um exemplo também do legislativo, né, além
das diárias, que é esse exemplo que eu vou falar, o Observatório trabalha muito também no monitoramento da produção legislativa. Porque, afinal, nossos vereadores têm duas funções precípuas, né? Que é fiscalizar o Executivo e produzir políticas públicas, né? Produzir legislação que tenha, que traga melhores serviços, melhor qualidade para a população. Mas o que temos visto é que a maioria das câmaras municipais tem dedicado 5% no máximo do seu tempo para fazer essas duas funções principais. E os outros 95% têm sido gastos em outras questões, como requerimentos, nomeação de ruas, menções honrosas, que não seria o que vai trazer qualidade de vida para a população. Então, nós precisamos começar a reverter isso. Mas vou falar desse exemplo aqui rapidinho, que é um exemplo de Rondonópolis, no Mato Grosso, que mostra que os vereadores, em média, gastavam R$4.000 em diárias por mês, cada vereador. Isso entre 2010 e 2012. Em 2013, quando o Observatório iniciou o monitoramento das diárias e fazendo a publicação dessas viagens no portal de transparência, para onde o vereador estava indo, com quem ele ia tratar e qual é o resultado que ia trazer para a população de Rondonópolis, esse número de diárias caiu para menos da metade. Então, isso também mostra que quando o cidadão está atento, o cidadão está cobrando dos servidores públicos, dos gestores, dos vereadores, começa a criar uma nova consciência, né? Que é isso que nós precisamos, uma nova consciência e novas formas de fazer a gestão pública. Novas para a gestão pública, porque a excelência da gestão faz tempo que a área empresarial trabalha, né? Então, vamos transferir esse know-how para a gestão pública. E, falando nisso, eu quero contar que, nesse trabalho, nós conhecemos também o GES Pública, que é um programa nacional de gestão pública e desburocratização, que foi criado para realmente apoiar desenvolvimento e implantação de soluções para um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de gestão nas organizações públicas. E a partir disso nós começamos a observar aonde e quais prefeituras o GES Público estava sendo usado. Como a nossa sede é no Paraná, nós estávamos mais próximos, né, então, das cidades do Paraná. E acabamos descobrindo que na cidade de Pinhais, no Paraná, o GES Pública vinha sendo já trabalhado há uns 5 anos. E quando conhecemos, então, há 2 anos, a publicação da norma BNT NBR ISO 18091, de 2014, né? Quando saiu essa norma, ela foi publicada, está na hora de levarmos isso para as prefeituras. Então, fomos pesquisar quais prefeituras tinham interesse ou tinham alguma preparação, né, para aceitar bem a implantação dessa norma de excelência na gestão, né, um sistema de gestão de qualidade. E encontramos, logicamente, na Prefeitura de Pinhais, porque já tinha esse histórico da visão da excelência da gestão. Então, fizemos um acordo em março de 2015, em maio o processo foi iniciado, né, em maio do ano passado, e houve a conclusão em agosto desse ano. Então, eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência muito positiva, né? Nós tivemos a grata satisfação de ter 2 voluntários nesse projeto, o consultor e coordenador do CB25 da ABNT, Basílio Vasconcelos Dagnino, um papa das ISOs, né, no Brasil e no mundo, muito reconhecido, inclusive fora do Brasil. E a consultora Deise Cristina Silva, o Dagnino é do Rio e a Cristina é de Santa Catarina, a Deise Cristina é de Santa Catarina. Ela também é voluntária do GES Pública há muitos anos e também do CB25. Né? E eles trabalharam, então, voluntariamente nesse projeto de implantação da norma ISO 18091 na Prefeitura de Pinhais, justamente por ser o piloto e para mostrar para todas as outras prefeituras que é possível, que é legal,
que funciona, que traz bons resultados e, inclusive, resultados políticos, né, para o prefeito. Então, nós trabalhamos num cronograma, né, desde março de 2005, fazendo, e depois, com a decisão, né, da alta direção, né, o prefeito esteve num evento conosco em Brasília e fez a assinatura do convênio. Foi feita a autoavaliação com os funcionários da prefeitura em maio, depois a formação do comitê, as capacitações, a estruturação do sistema de gestão, a capacitação dos auditores internos, já foi feita a primeira auditoria interna em 3 secretarias e a reunião de análise de desempenho em agosto, quando encerrou essa fase do processo de implantação. Então, nós queremos muito divulgar esse trabalho, porque os resultados são muito interessantes. Até vou pular essa tela, porque é o detalhamento do cronograma, né? Nós não precisamos trabalhar nele. Mas, principalmente, mostrar para vocês os fatores de sucesso do projeto, que foi a participação do prefeito e de servidores de carreira desde o diagnóstico, que foi feito, né, pelo anexo B da norma, até a implantação dos últimos procedimentos, né? Durante todo o tempo, nós tivemos servidores de carreira, secretários, inclusive, e o prefeito participando desse processo. Também tivemos a plena dedicação da equipe que atuou diretamente no projeto, né, representando as suas secretarias e autarquias, e a utilização do modelo de excelência em gestão pública, né, do GES Pública, que contribuiu para o alinhamento das práticas de gestão e padrões de trabalho. Já havia uma consciência, né, já havia muitas ações que estavam sendo feitas, né, durante os anos anteriores. Então, todos os servidores já tinham uma visão plena da Carta ao Cidadão, da necessidade, da importância da sua atuação, né, enquanto servidor junto à população, que o cidadão é um contribuinte, né, então a visão da qualidade do serviço para o contribuinte. Então, isso contribui bastante também para a excelência desse projeto, né, para o sucesso desse projeto. E alguns dos resultados, né, para mostrar para vocês, que são os auditores internos formados para dar continuidade ao programa, né, sem depender dos consultores, as capacitações que contribuíram para que a equipe, né, pudesse conhecer todos os conceitos de gestão e melhoria, né, propostos pela norma. Foi também instituída a auditoria interna e a reunião da análise crítica de desempenho, dando essa capacitação para todos os servidores, e implantadas as rotinas de gestão de documentos, de registros de não conformidades e ações corretivas. E também o alinhamento ao RP, né, o sistema de gestão integrado que a prefeitura já utiliza, que, por sinal, tem a participação da empresa Software Expert Software, que esteve no webcast recentemente, né, aqui na FNQ. Então, para mostrar que vale a pena investir nessa área, né. Então, para ir encerrando a minha fala, só para situar a todos, a sede do Observatório Social do Brasil é em Curitiba, que nós trabalhamos em rede, com certificação para o trabalho padronizado dos observatórios. Temos uma equipe técnica para dar suporte ao trabalho de quem está na ponta, nas cidades, né? Fazemos um programa de capacitação para os observadores, com uma cooperação fantástica dos tribunais de contas, do TCU, da CGU, do Ministério Público. E também temos muitas alianças, né, nacionais, como o Conselho Federal de Contabilidade, com a AB Federal, com o Sindifisco, com a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, essa é uma coisa importante que eu quero dizer, ninguém faz nada sozinho, são 3.000 voluntários na rede dos observatórios, mas todos esses voluntários dos órgãos que nos apoiam, né? Então, é por isso que esse trabalho cresce. Só para ilustrar aqui o nosso portal, sbrasil.org.br, onde vocês podem encontrar muito material, além das notícias, né, mas vídeos institucionais e de capacitação e outros tantos documentos que podem ajudar também o cidadão que está aí na ponta. Os mantenedores desse trabalho, do Observatório do Brasil, né, são as federações empresariais no Paraná, mais a Cooperativa de Crédito Sicobi,
Instituto Proia 041, que é uma produtora que faz os nossos vídeos. Temos também a participação do SESI, no projeto dos indicadores, e somos signatários do Pacto Global. E aqui alguns dos nossos apoiadores em nível nacional, né, a CGU, o Conselho Federal de Contabilidade, a OAB, o Conselho Federal da OAB, e outras tantas organizações, né, que são nossas apoiadoras, parceiras, a quem a gente louva muito, né, pelo trabalho que fazem conosco. Para encerrar, então, só quero fazer uma provocação para você que está aí do outro lado, pensando nessa questão da corrupção, nessa questão da ineficiência, às vezes, né, da gestão pública, patrocinada tantas vezes também pela corrupção, como mudar? Né? Como que eu posso fazer para participar? Como que eu posso ter uma atitude de protagonismo? Né? Então, nós propomos, os observatórios sociais propõem, um pacto pelo Brasil, que nada mais é que responder uma pergunta: qual é a sua contribuição para que a gente coloque esse selo que está aqui na tela, esse selo na nossa bandeira? Brasil, área livre de corrupção. Qual é a sua contribuição? Você pode ser um exemplo, né? Você pode colar esse selo na sua roupa, na sua empresa, na sua testa. Eu sou uma área livre de corrupção. Eu quero ser o exemplo de área livre de corrupção. E como eu posso fazer isso? Na minha casa, na minha empresa, na minha escola, na faculdade, no meu grupo de amigos, né? Sendo um exemplo, sendo um influenciador para que nós possamos realmente fazer esse pacto pelo Brasil que nós queremos. Vamos começar nas pequenas atitudes, né? Não furando a fila do banco, não jogando a xepa de cigarro na rua, não colando na prova, o empresário não emitindo meia nota. Então, a questão da integridade, gente, essa é a hora de falar, é a questão da integridade. A integridade é a palavra do momento. Integridade nos negócios, integridade na relação com o setor público, integridade nas relações interpessoais. Assim, nós vamos ser exemplo de área livre de corrupção e fazer do Brasil o lugar que nós queremos para morar e criar nossos filhos e netos. Estou muito agradecida, mais uma vez, a essa grande oportunidade que a FNQ dá para nós, da Rede Observatório Social do Brasil, para falar para todos vocês, contar um pouco do nosso trabalho. Agradeço, então, mais uma vez. Estou muito feliz por essa oportunidade e fico à disposição para as perguntas, né, e para poder atender você que está nos assistindo. Obrigada. Rony, muito obrigada pela sua excelente palestra, foi muito bom conhecer um pouco do trabalho de vocês, né? E a minha primeira pergunta seria assim, qual é a sinergia entre o trabalho do Observatório Social do Brasil e o trabalho que a Fundação Nacional da Qualidade desenvolve no seu ponto de vista? Olha, eu vejo que tem muita sinergia porque nós temos um propósito, né? Que é trazer essa visão da excelência em qualquer ação que nós fazemos, né? Então, a excelência que a FNQ tem proposto para a área empresarial, né, com os pilares, que inclusive fala da integridade, isso nós podemos trazer para a gestão pública. E é o que muito nós precisamos para a gestão pública. Então, eu penso que nós podemos, inclusive, fazer algumas ações conjuntas, né, levando
esse know-how, esse conhecimento que a FNQ já desenvolveu, todo esse arcabouço, né, de técnicas e tecnologia para oferecer para a gestão pública. Eu acho que isso vai contribuir muito para o Brasil que nós queremos. Você, Rony, como uma das fundadoras, né, do Observatório Social do Brasil, o que você pode falar sobre as dificuldades que vocês enfrentaram para trazer ele à vida? Olha, a maior dificuldade no início é a questão mesmo do conhecimento do cidadão, né, de que essa empresa pública é minha também, né? A gente tem uma cultura, né, do cidadão brasileiro de que o governo dá as coisas para a gente, né? E, na verdade, nós pagamos para que o governo retorne e socialize os serviços, né, para a população. Então, essa é uma barreira, né, que a gente precisa vencer. Nós precisamos muito trabalhar com educação por muito tempo para trazer essa consciência, né? E as outras dificuldades são mesmo de financiamento, né, porque o controle social no Brasil ainda é muito novo e não temos fontes de financiamento. Então é a sociedade civil mesmo que precisa colocar a mão no bolso mais uma vez para ajudar a fazer com que o controle social, seja no observatório ou de outras organizações, possa realmente frutificar. Minha próxima pergunta é até um pouquinho a respeito disso, né? Além do observatório, o que mais pode ser feito pelo cidadão ou pelas organizações que têm interesse na fiscalização e numa boa governança pública? Isso, olha, qualquer cidadão pode fazer uma ação, né? Mesmo a dona de casa, estando num observatório, numa outra organização, ou na associação de bairro mesmo, por exemplo, visitar a escola do seu filho e fazer o monitoramento da merenda. A merenda que está sendo servida é aquela que a prefeitura realmente comprou, né? Está tendo em quantidade e qualidade, conforme já foi pago por isso, né? Também um estudante também pode fazer ação, se reunir, né, com outros colegas e, por exemplo, fazer visitas nos postos de saúde, verificar se os medicamentos estão tendo controle, né, se tem um controle adequado dos medicamentos, se o médico está chegando no horário e está fazendo o atendimento das consultas, né? Então tem muitas ações que o cidadão pode fazer. A gente recomenda não fazer sozinho, isolado, mas sempre procurar fazer em grupos, né? Numa instituição, ou na associação de bairro, ou num grupo de amigos, para que tenha mais força, mais credibilidade e não fique, né, sozinho, né, sofrendo talvez algum tipo de pressão. Qual que é o principal desafio que você considera para o Observatório Social do Brasil, sendo que a gente tem mais de 5.000 municípios no país? O Observatório ele está presente, representado no país inteiro, mas o número de municípios é muito pequeno em vista do número total, né? Qual que é o maior desafio que vocês têm? O maior desafio é profissionalizar a gestão dos observatórios, né? Buscar sistemas que facilitem e agilizem o trabalho, né? Para gastar menos tempo digitando, né? Menos tempo trabalhando no operacional, né? Para a gente poder ir mais para frente e conquistar essas propostas, né, de eficiência da gestão. Então, um dos grandes desafios é a questão da profissionalização e logicamente, os recursos, né, para manter todas as equipes nos observatórios, né? Nós já temos algumas soluções encaminhadas para o ano que vem, novos parceiros, novas empresas parceiras estão participando desse processo, então estamos no caminho, né? E a questão realmente de conseguir alcançar mais municípios, né? De alcançar mais os cidadãos dos municípios para que despertem para essa possibilidade de tomar conta daquilo que é da sua conta. E qual que é o passo a passo para aquele cidadão que está lá assistindo o webcast, que se interessou e que no seu município não tem nenhum tipo de fiscalização? O que ele precisa fazer? Quantas pessoas ele precisa reunir? Eles procuram vocês? Isso, bacana essa pergunta, Patrícia, porque nos ajuda, né, a orientar então as pessoas. Se alguém tem interesse por esse trabalho na sociedade, vê que é necessário, né, que pode fazer, é reunir mais pessoas, né, a primeira coisa. Buscar as entidades, associação comercial,
os sindicatos dos contadores, a OAB, né, o Ministério Público, as universidades, as igrejas, né, os clubes de serviço, Rotary, Lions, a maçonaria, reunir essas pessoas, né, e contar sobre essa possibilidade, né, para ter mais gente, mais força, né, mais representatividade. E é só fazer um contato conosco pelo nosso site ou pelo nosso telefone, que nós já passamos as primeiras orientações, o passo a passo, alguns vídeos, para que facilite o trabalho, né? Então nós estamos trabalhando justamente para ter as ferramentas que vão facilitar a ação do cidadão lá na ponta, né? Então nós fazemos todo esse trabalho, é gratuito, né? Vamos até a cidade fazer palestras de sensibilização, acompanhamos todo o processo, temos modelo de tudo que for preciso, né? Modelos de ofícios, de estatuto, de petições, para facilitar, né, a vida de todo mundo. Uma pergunta que chegou para a gente também do internauta, diz assim: o Observatório Social trabalha em rede, como vocês conseguem manter a identidade e a forma de trabalho? É necessário se adequar diante do ambiente que se encontra, ou o trabalho é feito de forma unificada? Realmente o trabalho tem uma unidade, né? Nós temos um código de conduta, nós temos uma carta de identidade que traz os 10 mandamentos, né? Um resumo desse código de conduta, e tem a metodologia que foi padronizada e está manualizada pela Pricewaterhouse, como eu contei, né? Então nós temos um manual. É importante e necessário seguir o manual e respeitar os princípios, né, para que minimamente possa iniciar o trabalho do observatório. Nós também temos uma identidade visual, né, de logomarca, de sites, de Facebook. Então nós fornecemos inclusive, né, essas ferramentas, né, os sites. Ninguém precisa criar o seu site, nós fazemos isso tudo gratuitamente, né. E Rony, você acha que a gestão na iniciativa privada, ela interfere na gestão pública e vice-versa? E de que forma? Nesses anos que vocês trabalham com o observatório. Sem dúvida, a gente percebe que quando, por exemplo, a prefeitura não está usando bem o recurso, né, e não está, por exemplo, né, facilitando ou criando a infraestrutura para uma área industrial, né, isso dificulta que mais empresas venham para a cidade, ou que as empresas das cidades cresçam, né? Quando a prefeitura não divulga os editais de licitação devidamente e não favorece a participação, especialmente das micro e pequenas empresas, conforme a lei geral já prevê, isso também dificulta a melhoria do processo econômico na cidade. Porque acaba que empresas de fora vêm para a cidade e o recurso do município vai para fora e não fica circulando na economia local. Mas também nós temos muitas empresas que costumeiramente participam das licitações, nem sempre são as empresas das cidades, são muitas vezes empresas de uma pasta, um computador. Não são empresas que buscam excelência na sua gestão, não são empresas que estão nas associações comerciais, e elas acabam tirando o mercado, né, das empresas locais, porque elas vendem de alfinete a avião, né, e depois não entregam, ou entregam com deficiência, né, e geralmente com valor muito alto. Então, essa interferência é bem negativa, né, para o observatório, não só para o observatório, mas para a gestão pública, né. Esse é o nosso entendimento. Então, nós precisamos de empresas íntegras, idôneas, que venham participar desse processo, né. E com a sua experiência na FNQ, eu vejo que a gente pode também levar essa questão da excelência na gestão para essas empresas, né. Ok, somos idôneos, íntegros, mas não fazemos bem a nossa gestão, não conseguimos cumprir os contratos, né? Então isso a gente precisa. Com certeza, com certeza. E eu gostaria de fazer uma pergunta para encerrar, Rony. Como você enxerga a gestão pública daqui a 10 anos? Você acredita que o cenário vai mudar muito, tanto no aspecto político quanto social? Qual que é a sua perspectiva, esperança como cidadã, como pessoa que está à frente do observatório? A nossa esperança é realmente botar esse selo, né, na bandeira do Brasil, como uma área livre de corrupção, né? Não tornamos vários estados área livre da febre aftosa, né? Sim. Mal comparando, eu acho que isso é possível, não sei se em 10 anos, né? Mas a gente vê que já está acontecendo muita mudança,
né? O processo eleitoral deste ano mostrou muito isso para a gente, né? Uma renovação muito grande nas câmaras de vereadores, né? Muitos prefeitos que não foram reeleitos, né? Então isso mostra que a população está despertando, né? Ela está começando a cobrar mais, né? Pelo aumento também de outras instituições que trabalham com controle social, né? Nós somos parceiros de muitas outras instituições, né? Como a Rede Amarribo, como o Instituto Etos, né? Como a Transparência Internacional, Transparência Brasil, em projetos de controle social. Então a gente vê que está frutificando bastante. E também órgãos públicos estão apoiando mais o controle social, né? Como o Ministério Público Federal, como a própria CGU, os Ministérios Públicos nos estados. Então, isso está criando uma nova sinergia, né? Uma nova força para mostrar que é possível fazer diferente, mesmo que a gente tenha que ficar cobrando por um tempo. Uma mudança de cultura, realmente, uma mudança, né? de cultura. Gostaria de agradecer a Rony, nossa palestrante de hoje, e aos nossos patrocinadores Bradesco, Grupo Promon, Odontoprev e Promon Logicalis, que nos permitem transmitir gratuitamente para o Brasil e o mundo conhecimento sobre os diversos temas da vanguarda da gestão. Agradeço também a todos os presentes, internautas, membros e parceiros que nos assistem. Esta palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso até o dia 25 de novembro. Obrigada a todos.